Nessa oitava edição do evento, promovido pela IQI Investimentos, transmitido totalmente online, nós estamos acompanhando as gravações. Tem bastante gente por aqui, cerca de 200 pessoas acompanhando os painéis. E um dos primeiros painéis aqui promovidos e discutidos foi um painel sobre juros, impacto sobre política de juros. E o curioso, eu estou aqui com o Daniel Wicks, sócio e economista-chefe da Gard, é que nós começamos a conversa sobre 100 dias de governo falando sobre política monetária. E o Banco Central ele se tornou independente há pouquíssimo tempo aqui no Brasil. Então eu gostaria justamente de saber da sua visão o impacto ainda desse fator político na tomada de decisão de política monetária aqui no Brasil. Como foram esses 100 dias de governo que a gente pode esperar para os 4 anos de mandato? Bom, obrigado. Do ponto de vista político, tem sido um ano conturbado para o Banco Central, né? Apesar de ser independente, aí ele está tendo uma grande, pressão do governo por baixa de juros. Só que o problema é que juros não se baixa, né, à força, mas sim quando existem condições para você, de fato, cair os juros, que no final você precisa de inflação baixa para ter o juro baixo, né? E o Banco Central tem feito um bom trabalho, né? Está segurando a taxa de juros num nível alto, que é 3,75. No entanto, a gente não consegue ver ainda uma luz no fim do túnel para baixar. Basicamente porque a inflação está alta, né? A inflação está rodando aí os núcleos perto de 6%. As expectativas por conta do governo, né, que não para de, criar ruído e pressão política, e o lado fiscal, né, as expectativas desancoraram. Então, todas as expectativas mais longas estão 100 pontos acima da meta de inflação de 3%. Além disso, o arcabouço fiscal que saiu, né, não garante sustentabilidade da dívida, ou seja, ainda cria uma incerteza e piora essas expectativas. A política fiscal é expansionista e ainda tem o parafiscal na BNDES querendo entrar na jogada. Então, acho que a gente não está vendo queda de juros aí no curto prazo, provavelmente só para o ano que vem. Então, acho que do lado político, você me perguntou, enquanto o Banco Central tiver nesse fogo cruzado, né, com o governo sendo pressionado, vai piorar as chances de você cortar juros. E também ainda tem a questão da meta, né, que estamos falando, será que tem que subir a meta para cortar juros? Não, se subir a meta pode ser pior ainda, né, pode piorar ainda mais esse cenário de corte de juros num horizonte aí mais próximo. Então, o que o governo devia fazer é trabalhar do lado fiscal para tentar segurar os gastos, aumentar as receitas, tentar indicar uma trajetória crível de dívida, e aí sim o Banco Central vai poder, talvez ensejar uma queda de juros mais para o final do ano. E se mudar a meta, pior ainda esse cenário, né? Então tem que manter a meta e deixar o Banco Central trabalhar. Maravilha, a gente falou sobre esse cenário um pouco mais de economia, falando um pouco sobre essas pressões inflacionárias que ainda colocam certa pressão aí sobre o Banco Central, e nós temos ali algumas propostas do governo federal para tentar auxiliar nessa tomada de decisão, tentar auxiliar nessa queda dos juros. Nós temos primeiro o arcabouço fiscal, acho que é o que está mais chamando a atenção, mas também um pacote para crédito, um pacote ali de medidas de arrecadação, então aumentar um pouco a arrecadação do governo para dar certa estabilidade ali em quesitos fiscais. Como você avalia toda essa atuação econômica para tentar auxiliar na queda de juros? Falta alguma coisa? Nesses 100 dias a gente já deu um bom tom do que podemos esperar já para esse primeiro ano de governo em quesitos de medidas políticas exatamente para auxiliar a economia? Eu acho que, que esses 100 dias, na verdade, a gente tinha que contar antes, né? Porque teve uma PEC do final do ano, né? Antes do governo assumir, que eles garantiram um aumento de gastos, né? O gasto subiu 2% do PIB a mais de gasto para esse ano. Então isso já mostrou porque o governo veio. O governo veio para aumentar gasto. E isso é um problema para o Banco Central, né? Porque enquanto o Banco Central freia de um lado, o governo acelera do outro, né? Então, nesse aspecto, a gente não pode só olhar o arcabouço, a gente tem que olhar também que você já vem com um aumento de gastos brutal para esse ano e o arcabouço só vai fazer com que esse gasto aumente ao longo do tempo. O que compensa uma parte disso são essas medidas para aumento de receita, né? Então, já que você quer aumentar o gasto, você tem que aumentar ali a arrecadação para evitar que a dívida seja explosiva. No entanto, a dívida ainda continua muito crescente. Então, nesse aspecto, eu acho que o governo está com uma política fiscal muito desafiadora, eu acho ruim para o país. Do lado do crédito, as medidas que ainda, acho que tem medidas e medidas, né? Tem medidas do lado do BNDES que ele está tentando, né, querer entrar no mercado e dar juros subsidiados, isso daí tende a não dar certo, né? Mas tem medidas que você consegue fazer, de como melhorar, diminuir o spread bancário, como você dinamizar o mercado de crédito, isso daí tende a ser positivo. No entanto, a gente ainda está muito incipiente, né? Não tem muita coisa, acho que palpável aí nessas medidas de crédito. Vamos observar, né? Se vai do lado ruim ou se vai do lado bom. Maravilha. Lembrando, esse evento promove uma discussão sobre os 100 primeiros dias de governo, mas tratando sempre sobre investimentos, possíveis oportunidades ou mudanças no cenário aqui, nas dinâmicas que funcionam sobre o Brasil e também sobre o cenário internacional. Continuaremos acompanhando e trazendo todas as atualizações aqui na programação da BMC News. Muito obrigado, caríssimo.